Pessoal, na sequência então da nossa aula aí sobre o VO2 máximo, depois que nós entendemos aí os valores de VO2 máximo em indivíduos sedentários, adultos jovens e o impacto, né, do processo de envelhecimento sobre o VO2 máximo e consequentemente caracterizamos o padrão e o perfil de perda de VO2 máximo com o envelhecimento sedentário e o envelhecimento fisicamente ativo, agora nessa aula o que nós vamos conhecer é aquela relação que nós falamos lá de que o VO2 máximo é também uma variável fisiológica para nós em educação física e no processo de treinamento, importantíssima, imprescindível para nós conhecermos, entendermos melhor a capacidade de trabalho motor, principalmente qual? Capacidade máxima de trabalho motor. Em outras palavras, nós vamos entender isso a partir de agora. O VO2 máximo é a variável que mostra para a gente a capacidade de trabalho de curto prazo de um indivíduo qualquer, seja ele um indivíduo sedentário, seja ele um atleta, seja ele um corredor, um atleta de alguma outra modalidade esportiva. Conhecendo o VO2 máximo, nós sabemos a capacidade de trabalho de curto prazo. É aí então que começamos a entender a relação do VO2 máximo e do VO2 com capacidade de trabalho motor. Então vamos lá, gente, o que vai ser discutido agora nessa aula é justamente isso. Em primeiro lugar, para a gente entender essa relação do VO2 e do VO2 máximo com trabalho motor, capacidade de trabalho, nós temos que conhecer uma variável que é o MET, o equivalente metabólico da tarefa. É ele que nós vamos conhecer, vamos começar conceituando esse MET e a partir daí entender mesmo essas relações desse MET, desse equivalente metabólico da tarefa, com o VO2 máximo, e por último vamos entender um conceito fundamental para a prescrição de treino, seja qualquer tipo de treino, na academia, na esteira, tá? Ou seja treino de corrida, ou treino de futebol amador, ou qualquer coisa, eu conhecer o conceito de velocidade de VO2 máximo, o que ela significa exatamente, o que isso implica no processo de treinamento de forma individualizada. Vamos lá então, gente. Primeira coisa então, todos nós aí sabemos que conforme nós estamos aqui em repouso, nós estamos gastando um X de energia e também estamos consumindo alguma coisa de oxigênio, e essa energia que nós gastamos aqui na condição de repouso é a nossa taxa, corresponde à nossa taxa metabólica de repouso, e é um gasto de energia para manter no organismo as suas funções vitais, para manter aquele famoso equilíbrio homeostático. Por que eu estou dizendo isso? Bom, se eu saio agora da condição de repouso e começo a fazer uma atividade física, um exercício qualquer, começo a andar aqui, ou fazer uma corrida, ou fazer musculação, ou qualquer coisa, a minha demanda metabólica aumenta, o meu gasto de energia em relação a este repouso aumenta. Aumenta quanto? Lá atrás, na década de 50 para 60, especialistas da área da fisiologia do exercício e tal se perguntavam, né, e se perguntaram isso. Mas aumenta quanto? Quanto é a demanda metabólica de toda e qualquer atividade ou exercício físico que nós podemos realizar? Então, a partir daí, começou o interesse em se conhecer essa demanda metabólica da atividade do exercício físico. Para isso, então, os especialistas na área criaram, lá nos primórdios, criaram uma unidade de medida metabólica, que é o que está aí no slide de vocês, o MET. Em inglês, a sigla MET significa Metabólico Equivalente Task. Equivalente metabólico da tarefa. Que tarefa? Tarefa motora. Tarefa de uma atividade física, uma atividade motora qualquer que eu estiver realizando. Como é que eles criaram esse MET? Naquela época já se sabia que o consumo de oxigênio nosso, na condição de repouso, o consumo de oxigênio médio da população na condição de repouso, era em torno de 3,5, né, ou é em torno de 3,5 ml por quilograma minuto. Então, partindo-se dessa condição de repouso, com esse consumo de oxigênio médio, estabeleceu-se, ficou a partir dali, né, arbitrariamente definido, que a partir daquele momento, a condição de repouso seria, portanto, uma condição compatível com um MET, ou seja, um equivalente metabólico, ou um equivalente metabólico da tarefa, ok? E que um MET, portanto, a partir daquele momento, era uma condição, e um MET significava o quê? Um consumo de oxigênio de
3,5 ml por quilograma minuto. Pronto, gente. A partir desse momento, quando nós falarmos em um MET significa um equivalente metabólico ou um equivalente metabólico da tarefa, e um MET é a condição de repouso e corresponde a um consumo de oxigênio de 3,5 ml por quilograma minuto. Não esquece nunca mais isso, porque nós vamos usar direto em tudo que nós vamos ver daqui para frente. Diagnóstico, prescrição de treino, gasto calórico, tudo vem desse cara aí também. E nós vamos conhecer que dá para expressar o VO2 máximo de alguém pelo MET, pelo equivalente metabólico. Pronto, esse é o conceito de MET. A partir daí, se um MET corresponde a um consumo de 3,5 e a condição de repouso, agora, olha que bacana. Vocês estão vendo aí nessa tabela, olha o seguinte. Um MET já sabemos, repouso 3,5 ml por quilograma minuto. E se eu disser que alguém está realizando uma atividade física qualquer, um indivíduo, que tem, olha o termo que eu vou usar, que tem uma demanda metabólica de 2 METs. Opa, o que significa 2 METs? Múltiplo de 3,5. Tudo que é valor aí de MET é múltiplo de 3,5. Então, se alguém estiver realizando uma atividade qualquer que tem uma demanda metabólica de 2 METs, significa que ele está com um consumo 2 vezes 3,5. Portanto, um consumo de oxigênio de quanto? 3 ml por quilograma minuto. Ô, Cássio, quanto significa, o que significa isso do ponto de vista da análise do padrão nosso mais elementar de movimento, o padrão motor mais elementar nosso, caminhada e corrida? Olha aí no slide, que bacana. 2 METs significa uma caminhada a mais ou menos 2 a 3 km por hora. E 3 METs? Faço agora uma atividade que tem uma demanda metabólica de 3 METs. O que significa em termos de consumo de oxigênio? 3 vezes 3,5, 10,5 ml por quilograma minuto. O que corresponde isso? Que trabalho é esse? Olha lá, uma caminhada em torno de quanto? 3 a 4 km por hora. Uma velocidade de caminhada de 3 a 4 por hora. E 4 METs? Um consumo de oxigênio de 14 ml por quilograma minuto. Quanto de velocidade de caminhada? 4 a 5 km por hora. E assim sucessivamente. Atenção. O que está dizendo aí para nós em primeiro lugar? Ó, venha para a lousa. Para cada aumento. Primeiro conceito agora importantíssimo aí. Cada aumento de 1 km por hora na velocidade de caminhada, de marcha ou de corrida, significa o quê? Um aumento, olha o termo que eu vou usar, um aumento na demanda metabólica do exercício de aproximadamente 1 MET. Quer dizer então que para cada 1 km por hora que eu aumento na velocidade minha de caminhada ou de corrida, eu aumento o meu consumo de oxigênio em torno de 3,5 ml por quilograma minuto. Porque para cada 1 km por hora que eu aumento na minha velocidade de caminhada ou de corrida, eu aumento a demanda metabólica do exercício em aproximadamente 1 MET. Isso é importantíssimo lembrar. Tudo bem? Eu sempre brinco com isso, pessoal. Vou fazer aqui um parênteses para vocês. Imagine a seguinte situação. Agora, olha, você conheceu isso e já viu essa compatibilidade das velocidades. Aí você está lá no shopping e tal, no sábado, está você, a namorada, o namorado, o marido, a esposa, alguém e tal, passa um casal andando, mais ou menos devagarinho, mãozinha dada, eles estão andando a mais ou menos uns 3 por hora, por aí, passeio de shopping, olhando vitrine. Aí você está empolgado porque acabou de conhecer uma coisa dessa, tão reveladora, daquela cutucada assim no companheiro, fala, você viu isso, o casal que passou aqui? Aí você fala, nossa, viu o quê? Olha, eles estavam consumindo mais ou menos 10 ml quilograma minuto de oxigênio. Fala, não é possível? Como é que você consegue ver um casal passar aqui e falar quanto eles estão falando? Eles estavam mais ou menos 3, 4 por hora, 3 METs de demanda metabólica, então o exercício, a caminhada deles tinha um equivalente metabólico de 3 METs, 3 vezes 3,5, 10,5 ml por quilograma minuto. Aí passa um outro rapaz sozinho, apressado, andando ali a uns 6, 7 por hora. Já viu esse? Viu? Você fala, o que foi agora? Olha esse aí, passou aqui, ó, estava com 21 ml quilograma minuto de consumo. Fala, não é possível, mas você consegue ver isso? Ó, passou rápido, uns 6, 7 por hora, 6 METs, 6 METs vezes 3,5, 21 ml. Então hoje, gente, você já pode, depois de ver isso,
ficar olhando todo mundo passar pela rua, fazendo uma coisa, caminhando, correndo, ver mais ou menos a velocidade que o indivíduo está e crava o consumo de oxigênio dele. Gente, isso deveria ser algo absolutamente natural, cotidiano em educação física e treinamento. Qualquer treinador, qualquer aluno de segundo ano de faculdade, quando está indo para o terceiro ano e que já fez fisiologia do exercício, tem que saber disso. Olha, pessoal, aquele ali está consumindo tanto, aquele ali tanto, aquele tanto. E quando vai prescrever um treino para alguém, seja na academia, na rua, na pista, onde for, fala, corre a tantos por hora que você vai estar com uma demanda metabólica de tantos metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 10 metros, e o seu consumo será tanto e ele representará tantos por cento do seu máximo. Pronto! Seria sempre assim. Isso seria uma coisa natural. Isso é tão simples que deveria estar a todo momento presente. E não essa história de ficar com frequência cardíaca, cantando aqui, fica na frequência tal. Isso não existe. Aqui, simples, realmente simples. Não tem nada de espantoso aqui. Tudo bem até aí? Então, lembra, quando eu falo em equivalente metabólico ou demanda metabólica, eu estou falando em MET, é tudo sinônimo. É assim que a gente se refere ao MET, equivalente metabólico da tarefa. Olha agora lá para a tabela e vamos achar o que nós vimos anteriormente nas outras aulas. Qual é o VO2 máximo das mulheres sedentárias de 20 a 30 anos? 35 ml por quilograma minuto. E dos homens sedentários de 20 a 30 anos? 40 ml por quilograma minuto. Eu vou ficar com o valor de 42 aqui, que está dentro do normal, da variação da média, para facilitar o cálculo de vocês pelo que está aí. Mulheres com 35 ml por quilograma minuto, vamos lá. Quanto tem aí em METs? O que eu faço para converter o valor de VO2, o relativo ml quilograma minuto, o que eu faço para converter isso em METs? Divide por 3,5 ml quilograma minuto, que é 1 MET. Pronto. 35 dividido por 3,5, está aí na tabela de vocês, 10 METs. Qual é agora a velocidade, o trabalho motor em caminhada e corrida? Portanto, qual é a velocidade de caminhada e de corrida compatível com 10 METs? 10 a 11 km por hora. Vamos ficar com o valor 10 km por hora. E os homens aí com 40, 42 ml por quilograma minuto que vocês estão vendo aí? Divide o 42 ml por quilograma minuto por quanto? 3,5 ml quilograma minuto, 1 MET. Dividindo o 42 por 3,5 dá 12. 12 o quê? 12 METs. Qual a velocidade compatível com isso, com 12 METs? 12 km por hora. Pronto, gente. Quer dizer que agora, atenção, essa é a outra forma, a terceira, de se expressar o VO2 máximo. Lembra? Nós vimos VO2 máximo absoluto, que não usamos para nada. O relativo, que nós estamos usando a todo momento. E a outra forma agora de expressar o VO2 máximo é em METs. Na medida em que eu entendo isso, que eu sei isso, quanto mais vocês usarem, mais vocês vão se familiarizar com isso. Pronto, agora você vai começar a expressar também em METs. Então qual é o VO2 máximo de mulheres sedentárias de 20 a 30 anos? 10 METs. E de homens? 11 a 12 METs. Olha agora que interessante. E do idoso de 70 anos de idade mesmo? Vem aqui para a lousa de novo, vamos olhar isso, vamos lembrar. Para vocês começarem agora a entender essa relação de trabalho. Uma idosa agora, uma mulher idosa de 70 anos, mulher. Qual é o VO2 máximo médio mesmo de mulheres idosas aos 70 anos? Vê se vocês lembram aí, vai puxando pela memória. 70 anos para as mulheres, aproximadamente 21 ml por quilograma minuto. Atenção! Quanto tem aqui em METs? Qual é agora o VO2 máximo dessas mulheres? Esse aqui é o relativo. Qual é o VO2 máximo agora delas em METs? Eu tenho que dividir isso aqui por quanto? Divido 21 por 3,5 ml quilograma minuto. Vamos ter um VO2 máximo de quanto? 6 METs. Qual é a velocidade compatível com esse VO2 máximo? 6 a 7 km por hora. Olha só isso, gente.
quanto essa mulher já teve de velocidade de VO2 máximo no melhor momento da vida dela? 10 km por hora. Olha agora, 6 a 7 km por hora. O que significa isso? Lembra agora, gente, por favor, lembra de tudo agora que nós discutimos. Quando alguém atinge, quando alguém está no seu VO2 máximo, ele já está no débito cardíaco máximo ou não? Sim. Já está com a frequência máxima ou não? Sim. Volume de ejeção máximo? Sim. O máximo da diferença. Então, quando uma senhora dessa aqui está a 6 por hora, ela já está com a frequência máxima, está num alto nível de ventilação, está em acidose, a perna já está queimando, ela não aguenta quase nada isso aqui. Essas velocidades aqui, ó, em geral, a de VO2 máximo, elas são suportadas por aproximadamente 2 a 3 minutos por indivíduos sedentários. Olha aí, essa senhora hoje com 70 anos, a 6, 7 por hora, com 2 a 3 minutos ela entra em fadiga. E a frequência já está no máximo, o coração batendo na boca. Lá atrás, com 30 anos, isso só acontecia quando? Com 10 km por hora. E ela aguentava 10 km por hora por 2 a 3 minutos. E 6 km por hora? Quanto tempo ela aguentava quando ela tinha 30 anos? Aguentava 1 hora. 45 minutos, por aí. E agora? Agora ela aguenta 2, 3 minutos. Olha o que essa degeneração cardiovascular e músculo-esquelética determinou para a capacidade de trabalho motor dessa senhora, que optou pelo sedentarismo. Vejam aqui, então, o quanto isso também, ó, quando a gente fala em VO2 máximo, saúde, qualidade de vida, é óbvio. Eu vou me cansar, em 3 minutos eu vou pregar com 6 km por hora. Agora, volta para o que nós vimos na aula anterior. Põe a meta para essa mulher e faz o quê? Lembra? Aquele resgate. Devolve para ela o VO2 máximo que ela tinha aos 30, 40 anos. Põe nela, então, o VO2 máximo de 32 ml por quilograma minuto, que ela tinha aos 40 anos. Divide isso aqui, pai, faz esse exercício reflexivo e cognitivo aí. Acha aqui, quanto tem em METs? 32 ml quilograma minuto, divide por quanto? Divide por 3,5, 9. 9 o quê? 9 METs. Quanto tem aqui em velocidade? Aproximadamente 9 km por hora. Olha que maravilha, gente. Olha a revolução que você fez com ela. Em 6 a 8 meses você constrói isso, um processo de treino, não é andando só. Agora, 9 por hora ela suporta por mais ou menos 4, 5 minutos, depois vocês vão ver isso. Indivíduos treinados suportam por mais tempo. Aqui. E o 6 por hora? 6 por hora agora ela faz por 40 minutos, 40 e tantos minutos. Mudou completamente a vida dela. Mudou o jeito que ela anda aí na rua, que ela anda lá no shopping, que ela vai fazer a atividade dela. Ela mantém os 6 por hora, 5. Tudo agora ela faz um pouco mais rápido. Sabe o que acontece com isso ou não? No dia a dia, para fazer atividade física espontânea, ir ao banco e ao supermercado, ela faz tudo mais rápido, porque ela tem nível funcional para isso. Aí ela gasta mais caloria. Isso aqui é a base, essa mudança da capacidade de trabalho é a base da perda e da manutenção de peso, por exemplo. Olha o valor disso aqui. O valor do entendimento da relação do VO2 máximo e do consumo de oxigênio com o trabalho. Nós temos o mais elementar, que é a caminhada e a corrida. Mas já dá para entender o que melhorar o VO2 máximo promove, provoca de maneira direta sobre a capacidade de trabalho motor, de caminhar e de correr, e de manter cada uma das velocidades por um tempo cada vez maior. Isso é o mais importante de entender. Depois vem a questão de usar isso aqui, essa velocidade de 9, para dar treino. Eu quero ele a 60%, 50%, 70%, acabou a frequência cardíaca. Não me interessa quantas vezes o coração dele está batendo. O que me interessa é a quantos por cento ele está da sua velocidade do VO2 máximo. Pronto. Aí vem o outro conceito, que é o conceito de velocidade de VO2 máximo. O que é isso? É a velocidade compatível com o aumento. Num teste ergométrico crescente máximo, é a velocidade compatível com o momento em que o avaliado, o indivíduo, atinge o seu VO2 máximo. Essa é a chamada velocidade de VO2 máximo. Tem autor que chama isso de V ponto, o Jack Daniels, velocidade de VO2 máximo.
não é velocidade máxima de deslocamento. Essa a gente vê em sprint de 50 metros, o teste de 50 metros lançado. É a velocidade compatível com um teste ergométrico com o momento em que o indivíduo atinge o VO2 máximo dele. Quando é um teste ergométrico direto, está lá com o analisador, você vai ver exatamente o valor do consumo. Quando é um teste indireto que você faz sem o analisador metabólico, é a velocidade em que ele atinge a última que ele consegue sustentar no teste ergométrico dele. Se for com 2 minutos o estágio, com 3, 1, aí vocês vão entender isso mais para frente. Pronto, mas aí vem o conceito. É a velocidade compatível com o momento em que ele atinge o seu VO2 máximo no teste ergométrico. E ela pode ser também identificada não só em teste ergométrico em esteira, ela pode ser identificada também em teste de pista. E isso também vai ser discutido. Tudo bem, gente? Então tá aí, ó, conceito importantíssimo. Talvez, para a gente fechar, talvez vocês estejam se perguntando o seguinte. Volta aqui para a lousa. Talvez vocês estejam se perguntando assim, poxa, mas como é que dá para saber isso? Como é que eu chego nisso? Ah, e aliás, vejam, se um atleta de ponta, corredor, que lembra, nós vimos que eles têm valores de VO2 em torno de 80, os homens, ml por quilograma minuto, 70 ml por quilograma minuto as mulheres, vamos fazer isso aqui antes, 70 ml por quilograma minuto mulheres, 80 os homens. Gente, quanto tem aqui em médias? 70 ml por quilograma minuto. Divide isso aqui por 3,5, é o dobro de 35, 20 ml. Nós estamos falando aqui de velocidades em torno de quanto? 20, 21 por hora. Para esses atletas, eles têm até 1 a 2 por hora a mais do que o equivalente metabólico, porque eles têm muita economia de corrida. Isso vai ser discutido em outros momentos aí. 20 metros. 20 km por hora mais ou menos. Esse aqui, nós temos aqui quanto? 23 metros mais ou menos. Nós estamos falando de velocidades de VO2 máximo compatíveis com quanto? 23 a 24 km por hora. Por que um camarada desse consegue manter uma prova como a maratona numa velocidade média de 19 por hora? Porque a velocidade de VO2 máximo dele é de 23 por hora. Uma mulher dessa consegue manter 15, 16 por hora, por 16 por hora, porque ela tem 20 de velocidade de VO2 máximo, 21 km por hora. Aí um aluno meu de nível bom que tem 60 ml por quilograma minuto. Quanto tem aqui? Em médias. Consegue fazer? Teria que dividir quanto? Ó, lembra? 52 tem 15 metros, 55 tem 16 metros, 51 tem 17, aqui tem em torno de 17 a 18 metros. Divide por 3,5. Aqui tem aproximadamente 17, 18 quilômetros por hora de velocidade de VO2 máximo. Agora, gente, é fundamental que vocês façam essas relações todas. Tem que fazer a toda hora. Viu um valor de VO2 máximo, já converte em metros e bota para velocidade. Viu uma determinada velocidade de VO2 máximo, enxerga isso aqui. Começa a transitar nisso de maneira absolutamente natural, espontânea, familiar. Isso é importantíssimo. É daqui, ó, que vão sair os treinos. É daqui, dessa velocidade de VO2 máximo, que vai sair quem? Vai sair o plano de prova para um corredor. É daqui, dessa velocidade, que vai sair cada um dos treinos, de cada percentual do máximo dele. Quantos por cento ele vai hoje? 60, 70, 80? Num treino contínuo, num treino intervalado. Tudo vai se basear por percentuais disso aqui, e depois que a gente conhecer as outras variáveis, limiar anaeróbio, limiar de compensação respiratória, aí nem se fala. Aí nós vamos saber exatamente a quantos por cento dessa velocidade do VO2 máximo cada uma dessas variáveis se encontra. E aí, gente, para prescrever treino, fica a coisa mais fácil do mundo e a mais individualizada possível. E aí, definitivamente, para com essa história de frequência cardíaca em treino. Isso rigorosamente, para um grande profissional do treino, não existe. Não existe. Absolutamente impossível pensar nisso. Pronto, pessoal. Esse conceito tinha que estar muito claro com essa aula, o conceito do método. E aí, só para a gente terminar, vocês devem estar se perguntando assim, de onde vem isso?
como é que sabe que eu andando a 3, 4 por hora, 5 por hora, consome tanto de oxigênio, que isso tem tantos metros? Lembra, 1 metro, 3,5. Isso, gente, é a coisa mais simples do mundo. E, ó, por sorte, para nós, educação física, treinamento, é que dá essa relação de 1 por hora aumentar 1 metro. Cada aumento de 1 por hora, 1 metro. Gente, isso é a coisa mais simples do mundo. Para quem tem o equipamento, o analisador metabólico, bota lá a máscara e fica fazendo o consumo de oxigênio do indivíduo, eu ponho ele aqui primeiro, um grupo de pessoas, com o analisador, fica lá parado. Está lá, consumindo uns 3,5. Aí eu peço assim para ele, num projeto de pesquisa. Ó, anda aí agora 2 por hora. Aí fica todo mundo ali andando a 2 km por hora. E eu estou vendo o que no analisador, no consumo? Quanto eles estão consumindo de oxigênio. Anda 3 por hora aí agora. Aí eu vejo quanto tá. Anda 4 por hora, anda 5. Investigando isso, é que se viu que os indivíduos andando a 4 consumiam mais ou menos 10 e pouco. Aí vê lá, múltiplo de 3,5. Ó, aqui tem tantos metros. E aí que conforme ia aumentando a velocidade de caminhada ou de corrida em 1 por hora, na média, todo mundo que estava aí nessa aumentava em torno de quanto? 3,5 ml por minuto o consumo de oxigênio. Então foi assim que se descobriu que uma determinada velocidade era X metros e que cada aumento de 1 por hora aumenta em torno de 1 metro a demanda metabólica da caminhada, nesse caso, e da corrida. Extremamente simples. Difícil é o equipamento em si. Mas à medida que tem o equipamento, isso é uma pesquisa simples. E é daí que vem, não tem nenhuma mágica aqui, tá? É investigação mesmo de indivíduos fazendo caminhada e corrida e a gente analisando o consumo de oxigênio com um equipamento específico. Pronto. Por favor, não esqueçam desses conceitos, que eles virão a todo momento aí na sequência do curso como um todo. Então, o que nós vimos nessa aula foi o conceito do MET, a condição de repouso 1 MET, um consumo de oxigênio aí de 3,5 ml por quilograma minuto e a relação desse consumo de oxigênio com os vários equivalentes metabólicos e, consequentemente, esses vários equivalentes metabólicos com velocidades de caminhada e de corrida, o que nos deu condição, então, de entender o conceito de velocidade de VO2 máximo e interpretar a importância e o valor disso no trabalho motor individual, seja em contexto de saúde, qualidade de vida ou de treinamento para qualquer finalidade. Obrigado, gente.